Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Segunda-feira, dia 7/7 de 2025. 7 de julho de 2025. É uma segunda-feira que começou fria aqui em São Paulo, com 9 graus de temperatura, mas agora o frio começa a se distanciar um pouco do território nacional, dando uma folga para a gente nesse inverno, porque afinal de contas foram muitos e muitos dias de frio, né? Para quem pensava que o mundo ia acabar no ano passado com aquele calorão todo, felizmente esse vaticínio milenarista acabou não acontecendo, né? Quero dar bom dia para vocês, dizer que a semana começa com um gostinho de semana vazia, temperado por quê? Por duas coisas. Primeiro, o judiciário está em recesso, né? Formalmente em recesso. Segundo, o Congresso Nacional está em recesso branco. E algumas coisas ainda vão ser votadas, mas infelizmente não temos notícias boas aqui. Amanhã, por exemplo, o Senado pode liberar a jogatina no Brasil, sabe? Liberar os cassinos, liberar, enfim, toda forma de exploração aí da boa-fé alheia, né? Vai virar o país da jogatina e do estelionato, é o que está aparecendo ao Brasil. E lá fora, o destaque são as cheias enfrentadas pela população do Texas, dos Estados Unidos. E aqui vai uma curiosidade mórbida, porque mais de 50 pessoas já se perderam nessas enchentes, né, que assolaram o Estado americano durante o fim de semana, que é, por um acaso, Estado governado por um completo negacionista do clima. O governador de lá, que se chama Greg Abbott, ele é uma pessoa que nunca poupou esforços para combater as políticas de mitigação do aquecimento global. Ele não nega o aquecimento, mas acha que a atividade humana na Terra não tem nada a ver com isso. E o Texas, que é um estado produtor de petróleo, recebeu incentivos desse governador para continuar furando. E é preciso dizer também que não é a primeira vez que uma tragédia ambiental se abate sobre o Texas, né? Nós tivemos aí, em 2021, uma nevasca muito brava, muito fora dos padrões históricos lá, e depois, em 2024, uma seca impiedosa, inclemente, no estado que já é naturalmente seco por causa da sua posição no mapa do mundo. Então, está assim lá nos Estados Unidos, as pessoas chocadas ainda, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho uma imagem que mostra um rio grande, não sei o nome do rio, mas enfim, num dos condados do Texas, e esse rio em 10 minutos ele transborda e sobe, sabe? E, enfim, muitas crianças desaparecidas, tem 6 crianças de um acampamento que ninguém sabe qual foi o destino delas, provavelmente tenha sido o pior de todos, né? Ainda no plano internacional, nós temos a reunião dos BRICS e aqui um comunicado dos BRICS pedindo paz, né, o cessar-fogo imediato das ações de hostilidade de Israel contra o povo da Palestina. E, ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, Trump anunciando que vai impor sanções para quem aderir a essa pretensa nova moeda com as quais os BRICS pretendem ancorar contratos de comércio internacional no futuro. Essa moeda não existe ainda, né? Mas foi só falar nela e o Trump já ficou arrepiado lá, ameaçando retaliar, essa coisa toda. Não quer de jeito nenhum. O que será que os BRICS vão fazer? Vão ficar quietinhos? Vão fazer como o mundo fez com relação à guerra tarifária, ficar em silêncio, não reagir nem nada, esperando passar a fúria desse sujeito tão mercurial que é o presidente atual dos Estados Unidos? Não sabemos, né? Pessoal, outra notícia triste para vocês. O Alex hoje não está aqui, sabe? O Alex não está aqui. Por que o Alex não está aqui? Nós estamos fazendo uma investigação interna aqui no ICL, mas tudo leva a crer que foi por causa do jogo do Palmeiras com o Chelsea, tá? Que aconteceu na semana passada. Vocês sabem, né? O Palmeiras estava aí na expectativa de conquistar esse Mundial, porque para acabar com essa polêmica aí, que os palmeirenses não gostam. E aí eu sinto muito, tá? Se você é palmeirense, mas é controversa a questão do título de 1951, até porque não havia ainda a FIFA, né? Não havia um Mundial formal como é hoje, assim, que os palmeirenses adotam como sendo o primeiro título da categoria, né? O primeiro campeão mundial teria sido, mas todo mundo que não é palmeirense acha que isso é conversa fiada. E a oportunidade de colocar fim a essa polêmica toda teria sido, né, o primeiro passo para ela vencer o Chelsea, não aconteceu, Palmeiras perdeu por 2-1, e aí vai continuar. Você que é palmeirense, meu amigo, eu sinto muito, mas você vai continuar sendo zoado aí o tempo inteiro, que é o que acontece quando vem a discussão, essa história do... E é engraçado, sabe? Porque essa eliminação do Palmeiras acabou com uma polêmica aí. O pessoal já estava dizendo que ia ter uma cachaça 25 no Brasil, como se a 51, que é aquela pinga vagabunda, fosse uma referência
ao ano em que o Palmeiras teve lá aquilo que os palmeirenses chamam de seu primeiro campeonato. Mas, enfim, tudo isso para dizer que nós não teremos nos próximos 30 dias as notícias aqui sobre o futebol, porque eu não entendo nada do assunto e o nosso especialista, que é o Alex, está deprimido, coitado, e hoje é o primeiro dia das férias dele. E eu vou contar mais para vocês, parece uma conspiração, não é, tá? É uma brincadeira aqui. Mas a pessoa que faz o nosso áudio aqui chama Amaral. Amaral também não veio trabalhar hoje. Por quê? Férias. Parece que ambos intuíram o que ia acontecer nesse campeonato aí, né? E assim se pouparam de ter que enfrentar esse clima hostil da redação, que é majoritariamente composta por corintianos, tá bom? Então não vamos ter futebol. Vamos entrar direto aqui nos assuntos em destaque e começando, como sempre faço, pela meteorologia, né? Hoje quem está conosco aqui é o Sato, diretor de TV, vai ficar conosco aqui durante um mês. Mas o Sato é tímido, ele até me chama de senhor e ele não quer aparecer na câmera, não tem problema. A gente vai aguardar a chegada do Alex aqui com aquela alegria toda dele, né? E vamos poder saber daqui a 30 dias se ele se curou da depressão por causa do jogo do fim de semana, tá bom? Vamos lá para a meteorologia, gente. São 7 horas e 6 minutos. Olha, o mapa do Brasil hoje tá bonito, viu? Nós temos poucos alertas meteorológicos. Vou pedir para o Sato colocar para mim a tela no... Não está chegando. O que você está recebendo aí, Sato? O Sato está me informando que não está chegando a imagem do mapa. Isso é ruim, porque a imagem da minha tela aqui é o roteiro do nosso programa. Vou tentar arrumar aqui rapidamente. Ô, Sato, tá tudo bem aqui comigo, viu? Não está acontecendo nada demais aqui. Você não está conseguindo espelhar minha tela, não? Não? Eu preciso saber disso, porque para prosseguir com o programa aqui, nós temos que resolver essa questão. Vou tirar aqui o meu cabo, então, vou tentar arrumar. Eu peço a vocês só um pouquinho de paciência aqui, porque de vez em quando acontece tudo isso, tá? Eu vou tentar aqui fazer... Bom, já coloquei aqui, parece que agora vai dar. Confirma aí para mim. Isso, é isso mesmo. Tá na tela aí com você? A imagem do mapa, não? Não está com você o mapa? Tá, vamos ver aqui. Nós vamos tentar aqui corrigir o problema. Enquanto tem uma pessoa aqui embaixo de mim, que é o Caio, que está aqui embaixo tentando arrumar isso aqui. Bom, enquanto a gente não consegue resolver isso, eu vou dizer para vocês o seguinte: nós vamos começar aqui pela previsão. Eu não preciso nem do mapa da previsão aqui para dizer para vocês, olha, hoje tem um alerta de chuva forte lá no norte, no norte do país, Roraima, Amapá, um bom pedaço do centro e do oeste do Pará, e todo o norte do Amazonas tem um alerta aqui de chuvas intensas, fenômeno normal durante essa época do ano. E lá no Nordeste nós temos 2 alertas de acumulado de chuva, um em Salvador, esse alerta pega inclusive uma parte do litoral de Sergipe, e temos no restante do Brasil, nós não temos nenhum alerta nem de frio, nem de geado, nem de nada, que acontece pela primeira vez desde que começou o inverno, né? E o tempo vai ser bom hoje na maior parte do país, a seca se fazendo sentir aí, principalmente no centro-oeste, na região do Cerrado brasileiro, com temperaturas que ainda são baixas no sul, mas que vão aumentar a partir do dia de hoje. Vou dizer aqui para vocês quais vão ser as temperaturas, vocês continuam sem a minha imagem, daqui a pouco está consertado isso aqui, tá? A máxima em Porto Alegre vai ser de 19, a madrugada foi fria, tivemos 8 graus, né? Em Florianópolis já foi um pouco melhor, de 11 a 20 graus de temperatura. Em Curitiba, capital mais fria do Brasil, tivemos 5 graus durante a madrugada, teremos 17 na máxima, e aqui em São Paulo a temperatura mínima foi de 9 graus, portanto o dia começou bem frio, e a temperatura chegando até 20 graus ao longo do dia, quer dizer, vai dar até para tirar aquela blusa, né, que a gente ficou com ela o tempo inteiro. E lá no Rio de Janeiro, mínima de 15 graus, que para os cariocas é frio, mas a máxima já vai ser de 25 graus, portanto teremos lá um dia fresquinho e agradável. Em Belo Horizonte nós vamos ter 22 graus Celsius de máxima, com 10 graus de mínima. Em Campo Grande, que foi bem castigada pelo frio, agora nesse começo de inverno, nós tivemos 13 graus de mínima e a temperatura vai chegar a 30 graus Celsius.
Em Cuiabá, a temperatura mínima também foi congelante para os padrões locais, 16 graus, e a máxima também para os padrões locais não vai ser grande coisa, só 33 graus, que para eles isso aí é quase que um inverno rigoroso. Goiânia com máxima de 29, mínima de 14 graus. Em Brasília, 25 graus de máxima, 10 graus de mínima, portanto tivemos lá uma madrugada gelada, mas lá de Palmas para cima o tempo já começa a ficar bastante quente, né? Então é assim, não temos grandes alertas, não temos frentes frias passando, nos ameaçando. A semana deve ser uma semana de tempo um pouco mais quente, né, do que nós tivemos. E eu quero perguntar para o Sato se já chegou a nossa imagem lá. Ainda não, né? Ainda não, beleza. Nossa equipe está providenciando aqui para que a gente possa ilustrar para vocês, né, o noticiário, tá bom? Gente, eu vou começar aqui falando para vocês dos noticiários que estão em destaque no site do ICL Notícias. O ICL Notícias é iclnoticias.com.br. Você tem aí todo o noticiário atualizado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Aliás, deixa eu dar uma ideia aqui para o Sato. Se vocês mandarem um convite do VMix, eu consigo dividir a tela com vocês por lá, se quiserem tentar, tá bom? Bom, vamos aos destaques aqui do site do ICL. Enquanto a nossa equipe tenta resolver aqui o problema, eu vou lendo aqui para vocês os destaques. No site do ICL, nós temos aqui as informações sobre a reunião do BRICS, né, neste domingo 6 e nesta segunda-feira 7, que começa já com um comunicado de cessar-fogo incondicional em Gaza e retirada completa das tropas israelenses. Enquanto isso, hoje nós teremos lá nos Estados Unidos uma reunião entre os dois grandes responsáveis por essa situação, que são quem? Netanyahu, né, o líder fascista de Israel, e o Trump, que é o principal incentivador dessa campanha de violência, né? E também o homem que não nos esqueçamos, é um homem que manda mais em Israel do que o primeiro-ministro, porque na semana passada mandou os aviões de combate saírem do Irã e eles saíram na mesma hora, né? O que mostra o nível de atrelamento que existe, porque o Estado de Israel parece ser um posto avançado dos Estados Unidos lá no Oriente Médio, não é isso? E olha, o Lucas Rocha, aqui no site do ICL, está nos contando o seguinte, olha, em uma declaração divulgada nesse domingo, durante a cúpula dos líderes do BRICS, a reunião que começou neste domingo, né, realizada no Rio de Janeiro, os 11 países membros do grupo cobraram um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e a retirada completa das forças israelenses do território da Palestina. O documento ainda manifesta preocupação com o aumento de gastos militares no mundo. Para especialistas ouvidos aqui pelo ICL Notícias, a declaração reforça o papel dos BRICS na defesa dos países do sul global. O que diz o documento? Reiteramos a nossa profunda preocupação com a situação no território palestino ocupado diante da retomada de ataques contínuos de Israel contra Gaza e da obstrução à entrada de ajuda humanitária no território. Clamamos pelo respeito ao direito internacional, em particular ao direito internacional humanitário e ao direito internacional dos direitos humanos, e condenamos todas as violações do direito internacional humanitário, inclusive o uso da fome como método de guerra, diz um trecho da declaração. E aqui eu quero só fazer um parênteses para lembrar para vocês que nós temos denúncias internas das autoridades do Hamas, que nós temos o Sato está me mandando aqui um convite aqui. Você mandou por onde? Mandou pelo nosso grupo, Sato? Tá bom. Então vou tentar abrir aqui para a gente poder tentar corrigir o problema dessa falta das ilustrações aí para vocês, né? Vou botar aqui, Fábio Panunzio, que sou eu, e nós já vamos ter essas imagens aqui. Vamos ver se vai funcionar. Aqui é o meu estratagema. Esse aqui é o Caio, é o nosso responsável técnico aqui, que está tentando resolver o problema para vocês, tá? Nós já vamos dividir aqui a tela para que você possa ter aí... Abre o link de novo para nós. Para que você possa ter aqui as imagens sobre o que a gente está falando, porque senão não tem graça, fica parecendo programa de rádio, não é verdade? Então vamos aqui ver aqui se o Caio vai conseguir resolver o nosso problema aqui de uma vez por todas. Só um pouquinho só da sua paciência, tá? Eu estava falando com vocês aqui sobre isso. Aí, tela cheia, Caio. Desculpa que não estou te enrolando, nós estamos realmente com um problema sério aqui na nossa técnica, mas eu acho que o Caio conseguiu resolver. Conseguiu? Temos a tela aí? Dá para mostrar? Sato? Chegou?
Beleza, então vamos lá. Vamos lá, então. Vou colocar aqui para vocês a informação sobre a qual eu estou falando, que é aqui a informação. Beleza, maravilha. Então a equipe está dizendo aqui que já já você vai ter a imagem aí na sua tela, tá bom? Voltando aqui ao assunto que interessa, que é a questão da manifestação do BRICS, o comunicado diz o seguinte, o comunicado faz uma exortação, diz o seguinte: exortamos as partes a se engajarem de boa fé em novas negociações com vista à obtenção de um cessar-fogo imediato, permanente e incondicional, a retirada completa das forças israelenses da faixa de Gaza e todas as demais partes do território palestino ocupado. E exortamos também a libertação de todos os reféns e detidos em violação ao direito internacional e ao acesso e entrega sustentados e desimpedidos de ajuda humanitária, disseram os líderes dos BRICS. Para o cientista político Pedro Costa Júnior, a declaração do BRICS é uma posição importantíssima sobre o principal e mais importante tema da atualidade, que é a faixa de Gaza. Aliás, é um tema que, desde a empreitada de Israel contra o Irã, ficou obscurecido, né? Pela violência daquelas ações e pelo risco que isso representava da eclosão de uma guerra global envolvendo aí outros agentes, que felizmente não aconteceu, né? O que diz o Pedro Costa Júnior para a nossa reportagem aqui no site do ICL? O fato de maior importância no mundo hoje é a questão palestina, é a guerra colonial em Gaza e o massacre na Cisjordânia. Uma declaração agora sobre a questão palestina pelos BRICS é fundamental e importantíssima, porque o Sul Global, representado pelos BRICS, está erguendo uma bandeira dizendo que, ainda que o Norte Global seja cúmplice desse genocídio palestino, o Sul Global está contra o genocídio, que é o primeiro transmitido ao vivo pela televisão, 24 horas por dia, disse em entrevista ao ICL Notícias. Aqui, finalmente, nós temos a imagem aqui da reunião dos BRICS. Olha só, essa aqui é a foto oficial, uma foto bonita, né? Tendo ao fundo aí o Pão de Açúcar, né? E o Morro da Urca. E aqui mais uma informação sobre isso, sobre o aumento dos gastos militares do BRICS. A declaração ainda manifesta apreensão diante da tendência atual de aumento crítico dos gastos militares globais. Em seu discurso na abertura da cúpula, o presidente Lula criticou a recente decisão da OTAN de destinar 5% para gastos militares, enquanto não são alcançados os 0,7% prometidos do PIB em países desenvolvidos para assistência oficial ao desenvolvimento. É sempre mais fácil investir na guerra do que na paz, foi o que pontuou o Lula. O presidente brasileiro, anfitrião do evento, ainda voltou a cobrar o fim do genocídio em Gaza e disse o seguinte: absolutamente nada justifica as ações terroristas perpetradas pelo Hamas, mas não podemos permanecer indiferentes ao genocídio praticado por Israel em Gaza e a matança indiscriminada de civis inocentes e o uso da fome como arma de guerra, declarou. O BRICS é composto por 11 países, como se sabe, eram apenas 5, né? Já cresceu bastante. E também tem os países visitantes que se preparam para ingressar aqui nessa que está se tornando uma aliança global extremamente importante do ponto de vista da geopolítica, né? Quais são esses países? Vamos lá. África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã e Rússia. E 10 países parceiros, que são esses que eu falei, que são os convidados, né? Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã. A reunião prossegue hoje, dia 7, lá no Rio de Janeiro. Vamos voltar aqui ao site do ICL para que a gente possa ver aqui os próximos destaques. Vamos falar um pouquinho sobre mordomia aqui dentro, depois a gente volta a falar sobre o noticiário lá fora. Nós temos aqui uma matéria, é uma matéria da Folha Press, assinada pelo Ranier Bragon, que é ótimo repórter, e pela Thaís Oliveira, dando conta do seguinte: olha só, festa no Amazonas, festa em Parintins, né? Aí vai todo mundo para lá fazer o proselitismo político. É um compromisso de campanha política avançada. No mínimo, é turismo às custas do contribuinte. E para chegar lá, o que é que esses caras usam? Usam aviões da FAB. É muito fácil, né? Já que a legislação prevê aí que ministros, autoridades da República, enfim, ministro Supremo e tudo mais, usem esses jatos aí. Isso é uma vergonha, isso é uma imoralidade, é uma coisa típica do Brasil. No mundo aí fora, vai na Europa lá, tem primeiro-ministro que vai trabalhar de bicicleta. E aqui os nababos da política andam de jatinho como se fosse deles, né?
Por quê? Ah, não, mas a legislação permite. Beleza. Um voo desse custa mais do que transportar, às vezes, cento e tantos passageiros, tá? Só para garantir o conforto de gente como Alcolumbre e Hugo Motta, né, que abusando da paciência do brasileiro, e aí reforçando indiretamente essa imagem que a campanha do Campo Progressista está fazendo, de que são gente que só defende os ricos, eles o tempo inteiro se utilizam dessas coisas como se fossem patrimônio deles. É um absurdo isso. Eu vou ler aqui para vocês a matéria. Motta, Alcolumbre e Barroso usam aviões da FAB para ir ao Festival de Parintins. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, do Senado, Davi Alcolumbre, e do Supremo, Luiz Roberto Barroso, além do ministro do Turismo, Celso Sabino, do União Brasil, usaram aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, para ir ao Festival de Parintins, no Amazonas, no último final de semana. O decreto de 2020 regula as viagens e permite o uso das aeronaves pelo presidente do Senado, da Câmara e do Supremo, além de ministros do governo e comandantes militares. O Ministério da Defesa também pode liberar os votos para outras autoridades. É bonito isso, não é não, gente? Fala sério. As regras prevêem que as solicitações podem ser feitas para atendimento de emergência médica por razão de segurança ou por motivo de viagem a serviço. Diferentes autoridades, porém, costumam usar esses voos em compromissos que não são diretamente ligados às suas funções e que nem sempre aparecem nas agendas oficiais. De acordo com registros da FAB, Sabino Motta, Sabino ministro do Turismo, tá? Motta e Alcolumbre, o corregedor-geral do CNJ, que se chama Mauro Campbell, e outras 5 pessoas dividiram uma aeronave para ir de Brasília ao festival na sexta-feira, dia 27, e na volta para a capital federal, no domingo 29, a aeronave transportou 20 pessoas. Portanto, era um avião grande, né? Sabino, Motta e Alcolumbre foram recebidos em Parintins pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e também pelo prefeito de Manaus, que se chama Matheus Assayag, do PSD. Em entrevista a uma rádio local, Braga disse ter conseguido 17 milhões das 3 autoridades para recapear o quê? A pista do aeroporto, e brincou ter sido esse o grande prêmio do festival do ano. Quer dizer, estão brincando lá com 17 quadros, que esse voo sai mais caro do que o asfaltamento da avenida que liga a cidade ao aeroporto, né? Olha aqui, e aí diz o seguinte, ó, ano que vem, vocês não querem vir nesse jato da FAB bonito para o festival? Então arrumem 17 milhões para a gente recapear a pista do aeroporto, porque a ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, está querendo interditar o aeroporto por causa do acesso. Já arrancamos um compromisso público, disse Braga na entrevista, em meio a risos do trio. Ou seja, eles usam os próprios vices para fazer blague, para tirar sarro do país, tá? Então, se você quer andar de jato de graça, não quer pagar nada, vire deputado, vire senador, barganhe um cargo de ministro de Estado, que você vai para o Festival de Parintins, vai para o Carnaval de Salvador, vai ver o desfile das escolas de samba no Rio, tudo por conta do imbecil do contribuinte que vai pagar a conta do seu conforto, tá? E pensar que outro dia essa gente não era nada e nem tinha importância nenhuma, tá? E tampouco usava jatos para se deslocar de um lado para outro. Está na hora de o brasileiro começar a de fato se indignar com relação a esse uso nababesco do patrimônio público. E são esses caras aí, principalmente Alcolumbre e Hugo Motta, que ficam fazendo a maior confusão em torno da questão fiscal brasileira, sacaneando o governo que tenta disciplinar esse assunto. E eu não estou isentando também o governo da responsabilidade por essa mordomia, não, porque tinha ministro de Estado aqui, ó, tem o ministro do Turismo aqui, fazendo turismo às nossas custas, lá no Festival de Parintins. Qual é o problema de pegar um avião de passageiro, hein, gente? Fala para mim. E vai lá, assim, até o Bolsonaro, que é um cara estigmatizado, anda de vez em quando de avião de carreira. Qual é o problema? Do que essa gente tem tanto medo? Sabe? Por que os caras se elegem para um cargo desses, ou se colocam, ou são escolhidos para presidir Senado, Câmara, ou coisa parecida, ou ganham um carguinho lá? Gente que a gente nunca nem ouviu falar quem é, sabe? Indicado por partidos que são a porcaria, que estão ali para colocar mesmo bandidos para assaltar o governo brasileiro, e de um dia para outro eles viram esses nababos aí, sabe? Com direito a todo tipo de mordomia para satisfazer, né, o seu ego consumista, só pode ser. Sabe? Então está mais do que na hora de a gente começar a escrachar mesmo esses caras, porque isso é um absurdo. No mundo inteiro, líderes, que são líderes de segunda categoria, como esses aí, andam de avião de carreira, tá? E alguns andam até de bicicleta, tá? Porque não tem medo do povo, não tem medo do desgaste do povo. Falam tanto que, eu adoro o povo, eu gosto do povo. Gosta só na hora de pedir voto, tá? Porque na hora de poupar o
povo dar conta, não fazem nada, né? Só querem de si para si mesmos, tá? Então fica aqui a minha indignação com relação a essa situação. Pessoal, são 7h25. Quero falar com vocês sobre o que está acontecendo lá no Texas, nos Estados Unidos. Sabe, Texas está vivendo uma situação muito parecida com aquela que o Rio Grande do Sul viveu, né, algum tempo atrás aqui, durante aquelas cheias horrorosas que até hoje deixaram marcas profundas na paisagem, né, e também no coração das pessoas. E agora está acontecendo lá no Texas. E vou dizer para vocês o seguinte, o Texas é um estado muito rico, muito populoso, mas é um estado governado por uma gente muito tosca. O governador lá, que se chama Greg Abbott, é um cara muito, mas muito negacionista mesmo. Ele não nega que o mundo esteja esquentando, até porque no estado dele não dá, né? Os caras tiveram lá em 2021 uma nevasca, a gente se lembra dela, fechou o aeroporto, teve gente que morreu de frio, mas uma nevasca violenta. E aí, 2 anos depois, houve uma seca terrível, já 2024, 3 anos depois. E nem assim a população conseguiu eleger alguém minimamente preocupado com essas coisas, tá? Eu vou mostrar para vocês quem é o tal do Greg Abbott, só que antes de fazer isso, não vou fazer agora, vai, depois eu falo sobre a tragédia. Vamos lá, olha só, tá na minha tela aí, eu quero que o Sato mostre pra gente, tá aí, Sato, a minha projeção? Se tiver, coloca para mim, por favor. É isso, é essa mesmo, pode botar no ar, por favor, essa tela mesmo, tá? Então vou mostrar aqui para vocês a tela que tá aqui comigo. Cadê, Sato? Pode botar. Porque é o seguinte, o governador lá, o tal do Abbott, fica o tempo inteiro falando sobre combatendo o aquecimento global. É um entusiasta dos combustíveis derivados do petróleo, né? E ele lutou bravamente contra o Biden. Por quê? Porque ele queria acabar com essa história de investimento em programas para mitigar as questões do aquecimento global. Não dá para mostrar não, Sato? Tá, aí beleza, é isso aí, essa página mesmo. Bom, tá aí, olha, essa reportagem é do dia 28 de janeiro de 2021. Eu estou colocando isso aqui só para você ver quem é esse sujeito, tá? Tá aí, o governador Greg Abbott diz que lutará contra a agenda energética e climática de Joe Biden. Não que o Joe Biden seja um santo, mas aqui entre democratas e republicanos há diferenças capitais, né? Para dizer o mínimo. Nessa oportunidade, lá em janeiro de 2021, 4 anos e meio atrás, ele assinou uma ordem executiva para orientar todas as agências estaduais a usar todos os poderes e ferramentas legais para contestar qualquer ação federal que ameaçasse o setor energético do Texas. Portanto, a ordem aí era absolutamente em consonância com aquilo que dizia o Trump. Drill, baby, drill, né? Fury, baby, fury. Olha só, agora ele está lá com o pepino de ter que responder por providências com relação a essas inundações horríveis que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né? E aqui está dizendo o seguinte, ele declarou emergência, mobilizou o serviço lá, mas nem isso o comove em relação à questão do enfrentamento das adversidades do clima. O que diz essa matéria aqui, que é do dia 4 de julho deste ano? O governador Greg Abbott apresentou uma atualização durante uma coletiva de imprensa no Hill County sobre a resposta do Texas às graves inundações que afetam o condado de Kerr e as comunidades vizinhas. Hoje são 10 condados no total, hein, cheios. O governador também emitiu uma declaração de desastre para 15 condados afetados por esse evento climático severo. E disse o seguinte, este é um momento em que nós, como Estado, precisamos de Deus mais do que nunca. A coisa que mais ouço são orações enviadas por aqueles que estão em perigo. Há uma colaboração extraordinária para garantir que atendamos às preocupações de todos o mais rápido possível. Como parte disso, estou assinando uma declaração de desastre para garantir que os condados tenham acesso a todas as ferramentas estratégicas e ao pessoal que o Estado do Texas puder fornecer, o que será ilimitado. Mas aí, pode vir aqui para mim, Sato, por favor? Aí o que acontece? Ele fala aqui em Deus, né? Fala em Deus. É curioso como homens creem enfim, em certas subjetividades incapazes de resolver o problema. Sabe por quê? Porque Deus não vai lá secar Rio do Texas para agradar esse governador negacionista. Se o Estado tivesse engajado, né, nas campanhas de prevenção, tudo bem. Tem até uma
uma história, uma piada, que é uma piada que não tem graça nenhuma. Eu vou contar aqui para vocês. O sujeito estava em cima do telhado da casa, numa inundação, e o rio subindo. Aí passa um homem de barco e diz para ele assim, olha, vambora, sua casa vai ser inundada. O cara fala, não, Deus vai me ajudar. Aí vem um bote dos bombeiros para tirá-lo de lá do telhado e a água subindo. E ele fala, não, pode deixar que Deus vai me ajudar. E esse bote vai embora. A água chega ao pescoço e vem um helicóptero. E ele fala, não precisa, Deus vai me ajudar. Aí morre afogado. Por quê? Porque não é com Deus, é com os homens. Aí, ao chegar no céu, ele fala o seguinte, pô, Deus, você me deixou aqui sofrendo, sabe, com essa expectativa de que você ia me salvar daquela situação. Deus falou para ele, meu filho, mandei um bote para você, você não quis. Mandei os bombeiros, você não quis. Mandei o helicóptero para você e você não quis. E a culpa é minha? Então é isso, é a situação parecida com o que está acontecendo lá no Texas, tá bom? Vamos ver aqui agora mais informações sobre isso. Quero mostrar para vocês uma foto, essa foto aqui é uma foto que tem também 4 anos de idade. Isso aqui é só para lembrar que eles já sofreram lá com a nevasca, prevendo aí nessa matéria, olha, prevendo que fariam face a calor, né? Inundações, furacões, mas a administração do Abbott não tem nenhum plano para enfrentar futuras ameaças do clima. Tá, isso é de 2021, tá? E agora o estado tá como tá nessa situação. E aí começam a aparecer charges como essa, charge antiga, é quando a neve parecia que ia afundar o Abbott e não aconteceu nada. Isso é lá em 2021, tá? Lá em 2021. E aqui a informação de que ainda durante o grande calor de 2024, né, políticos continuavam negando o aquecimento global com temperaturas aí que chegavam a 60, 70 graus Celsius de temperatura, tá? Duro, né? Bom, vou tirar isso daqui agora, eu quero colocar voltar aqui para o noticiário internacional, porque eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo lá, tá? Quero mostrar para vocês, olha, está aqui o New York Times, né? Chuvas torrenciais, aqui na capa do jornal americano, se aproximam enquanto buscas por vítimas de enchentes do estado do Texas entram no 4º dia. O jornal fala em já mais de 80 pessoas. No fechamento do dia de ontem, eram cerca de 50 pessoas, mas está aqui a informação de que são mais de 80 que morreram em uma enchente das mais mortais dos Estados Unidos em décadas. Pelo menos 41 pessoas, incluindo 10 meninas, foram levadas de um acampamento de verão e continuam desaparecidas, tá? Na capa do outro grande jornal americano, do Washington Post, tem um vídeo que é uma coisa impressionante. Por quê? Eu vou colocar aqui para vocês verem isso aqui junto comigo. Pode colocar, Sato, por favor? Olha isso aqui, olha. Essa imagem, a imagem já começou. Repare como o rio, em 10 minutos, transborda, ameaçando as pessoas. Olha, e lá do lado de lá da margem, a gente vê assim, eles se mandando, indo embora com medo dessa cheia, né? E aí o rio já tinha levado a ponte, enfim. É essa situação aqui, com essa chuvarada toda que está caindo lá, que está provocando calafrios na população, né? É muito rápido. Aí, de novo, o vídeo vai começar. Olha só a velocidade com que acontece essa inundação. Em menos de 10 minutos, o rio tinha extravasado e estava já levando tudo com essa corredeira incrível aí, né? Enfim, é o que está acontecendo lá no Texas, né? Então, nós temos aí, eu quero dizer para vocês um pouquinho mais, quem é o Greg Abbott? Pode tirar a imagem aí, eu vou dizer para vocês quem é o Greg Abbott, esse governador negacionista que está comendo aí o pão, literalmente, que o diabo amassou por causa da sua negativa, né? Então, ele reconhece que o clima está mudando, só que não aceita o consenso científico de que isso se deve às ações humanas no planeta. Ele já foi procurador-geral, liderou diversas ações judiciais contra regulamentos ambientais federais, complicando as tentativas de controle de emissões lá no estado dele, o Texas. Já afirmou que pretende bloquear incentivos e energias renováveis, excluindo-as de programas de apoio econômico. E a prioridade dele é para combustíveis fósseis e mais, ele é um militante anti-ESG,
que é uma sigla que demoniza, né, demonizado lá nos Estados Unidos, tanto quanto a palavra woke, que diz respeito a esse pensamento mais avançado, que eles chamam de pensamento woke, que é o pensamento progressista, né? Tem uma postura firme em defesa da indústria do petróleo e do gás, ataca iniciativas ESG que visem reduzir emissões, alegando que elas prejudicam empregos e a economia local. O Partido Republicano do Texas, sob a liderança dele, se opõe ativamente a iniciativas climáticas e até defende abolir a Agência de Proteção Ambiental, né? Será que eles vão ter coragem de manter esse tipo de argumentação? Bom, vamos lá. A Abbott tem solicitado fundos federais para proteger infraestruturas críticas como diques e sistemas de drenagem, especialmente após os desastres climáticos sucessivos que ele já enfrentou. Neve, calor e agora inundações, né? E ainda assim, seu governo não apresentou um plano estadual abrangente para reduzir emissões ou combater as causas do aquecimento global, focando apenas em consequências imediatas, tá? Então é isso. Esse é o cara que governa o Texas, que não por acaso está sofrendo lá, né, e muito com essas inundações. E tem uma outra informação aqui, olha, essa informação é aqui do nosso site, tá? Enquanto as autoridades americanas falam em 50, nós já temos aqui uma relação de 78 mortos. Donald Trump assinou a declaração de catástrofe grave, o que permite a liberação de recursos federais. E aqui nós temos aqui uma imagem, né, de um barco navegando por esses trechos inundados dos rios lá do Texas, que normalmente é um estado quase desértico, né? Equipes de resgate continuaram neste domingo as buscas por dezenas de pessoas desaparecidas. As enchentes, segundo essas fontes aqui consultadas pela agência France Press, que é a dona desse dado, já são 78 mortos no estado do Texas. A população se uniu às autoridades à procura dos desaparecidos. E aqui uma tristeza, né? Pelo menos 10 meninas e um conselheiro de um grupo cristão que estavam acampados à margem de um rio chamado Rio Guadalupe. Tá? É a situação triste que acontece lá nos Estados Unidos. Bom, vamos voltar aqui para o Brasil? Vamos voltar aqui para o Brasil, onde felizmente o clima está nos dando aqui uma folga, um inverno de temperaturas baixas e amenas em quase todo o país. Vamos falar sobre algo quente no reino da política, né, que são as eleições internas do PT. E aqui na capa do ICL, nós temos a informação de que o Zé Dirceu está projetando a candidatura dele para 2026, para depois pedir uma revisão do mensalão, que foi aquilo que o condenou, inclusive, à cadeia, né, acusado de desviar dinheiro para pagar os corruptos dos partidos que apoiavam o governo naquela época. O que é que nos diz aqui a matéria do Arthur Guimarães da Folha Press? Tietado nas eleições do PT neste domingo 6, o ex-ministro Zé Dirceu afirmou que a tendência é se candidatar a deputado federal em 2026 e que estuda pedir uma revisão do mensalão no ano seguinte. Dirceu votou no pleito interno do partido na zona sul de São Paulo. Todo o processo de votação ocorreu das 9 às 17 horas nos diretórios municipais da sigla no país, conforme o fuso horário local. O ex-ministro chegou às 10h50 e até ir embora, quase meia hora depois, foi tietado por militantes da legenda, com fotos, conversas de lado e apertos de mão, sendo já apontado como futuro candidato. Mas ele ainda, embora tenha afirmado que a tendência é essa mesmo, ainda não cravou a candidatura. O que ele disse? Vou tomar a decisão até o final do ano, mas a tendência é que eu seja candidato a deputado federal se o PT me der esse direito para fazer justiça, porque fui cassado politicamente, disse ele ao jornal Folha de São Paulo. O plenário da Câmara cassou o mandato de Dirceu por quebra de decoro parlamentar na esteira do escândalo do mensalão, esquema ilegal de financiamento político organizado pelo PT para garantir apoios do Congresso no governo Lula I. O ex-deputado afirmou que estuda pedir uma revisão do caso do mensalão, como já havia adiantado anteriormente, a revista que é o órgão oficial de comunicação da Fundação Perseu Abramo, chama-se Revista Focus. Ele disse, no entanto, que a ideia dessa agenda não está fechada e é para 2027. Portanto, leia-se aqui, quando um político declara com toda essa franqueza que está considerando ser candidato, porque já é candidato, tá? E o fato de estar se colocando politicamente já é um indício de que o prenúncio da campanha, ou a pré-campanha já está começando. Então, com certeza teremos aí Zé Dirceu nas próximas eleições aqui por São Paulo. Agora vamos falar do lado anedótico da política brasileira.
Anedótico no mau sentido, né? Porque os caras fazem piada com o pobre coitado do contribuinte brasileiro, né? E olha só essa informação na capa do site do ICL. O Amapá, estado do Alcolumbre, ampliou a verba das emendas dos parlamentares com um número inflado de raio-x. Sabe, olha aí o número. Fizeram raio-x lá equivalente a 98% da população. Todo mundo no Amapá, salvo 2% provavelmente não estavam lá, deviam estar de férias, passaram por um exame de raio-x no Amapá. Você acha que isso é sério? Fala a verdade. Estado era governado por Valdes Góes, do PDT, no período da explosão de exames registrados. Hoje ele é ministro do Desenvolvimento Regional, tá? O governador da época. Uma auditoria do Ministério da Saúde afirma que o governo do Amapá aumentou o valor total das emendas parlamentares disponíveis para o Estado depois de declarar ter feito radiografias suficientes para examinar 98% da sua população. Segundo o relatório, a gestão estadual registrou 720.471 procedimentos de raio-x de tórax apenas no Hospital de Santana. Santana é a segunda cidade do estado, vizinha lá de Macapá, em 2020. Um salto de 59,34, porque foram 1.212 exames no ano anterior, e 720, não, salto muito maior do que esse. O censo de 2022 diz que há 733.759 habitantes em todo o estado. O Ministério afirma que o governo do Amapá não conseguiu justificar essa explosão de radiografias e cobra a devolução de R$ 6.800.000. Esse valor seria a soma dos procedimentos inflados nos dados do SUS, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro. O relatório de auditoria não diz se as informações foram intencionalmente inseridas no sistema para elevar a verba das emendas ou se houve alguma falha no momento de registrar a produção do hospital. Super falha, você acredita nisso? Falha para menor não tem, né? Falha para menor não tem, porque se alguém falar que o Estado está pleiteando menos dinheiro do que o que foi efetivamente gasto, a gritaria começa antes, com a demissão do técnico que está cuidando lá da planilha de Excel. Mas quando é para mais, não, passam-se 5 anos, que é o caso, né? 5 anos, só agora descobrem que 98% da população de um Estado teria feito raio-x, isso só para justificar o aumento do valor das emendas parlamentares, né? Ou seja, é a mais rematada picaretagem mesmo, não há como ler isso aqui de outra forma. Bom, vamos lá. Então, o documento afirma que a equipe do Ministério analisou as respostas apresentadas pelo hospital e pela Secretaria de Saúde, além de apurar informações adicionais, e não identificou elementos comprobatórios capazes de justificar o aumento exorbitante do número de procedimentos. O teto da verba que os parlamentares podem indicar para a saúde dos estados e municípios é definido justamente pelo volume de exames, consultas e internações do ano anterior. O Ministério diz que já enviou ao governo do Amapá um guia para o pagamento de R$ 6.800.000. R$ 6.800.000. E aí vamos continuar aqui na editoria dos escândalos, tá? Agora os escândalos na seara do judiciário. Como a gente sabe, o CNJ foi um órgão criado anos atrás para moralizar o judiciário, mas acabou virando mais um cartório das mordomias e dos privilégios, né, do corpo de juízes aqui, e não se cansa de espalhar benesses à custa do chapéu alheio do contribuinte. Temos aqui na Folha de São Paulo hoje esta manchete que o Sato vai mostrar aí. CNJ, que é o fiscal do judiciário, infla o quadro de juízes e paga 3,4 milhões em penduricalhos em apenas 5 meses. O número de magistrados auxiliares no órgão saltou de 7 para 47 em 8 anos. Para que tanta gente num conselho que produz tão pouco, né? Com salários ainda mais turbinados. A matéria da Folha de São Paulo diz o seguinte: o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o órgão responsável por fiscalizar o judiciário, inflou seu quadro de juízes auxiliares nos últimos anos e pagou R$ 3.400.000 em penduricalhos só nos 5 primeiros meses de 2025, tá? 3,5 milhões em 5 meses, dá 700 mil por mês, só de penduricalhos. E quem são os beneficiários dessa mordomia toda? Os auxiliares são magistrados requisitados de outros tribunais para atuar onde? No próprio CNJ. Os rendimentos pagos pelo conselho a eles se acumulam com os que eles já recebem lá nos órgãos de origem. Vencimentos que às vezes excedem sozinhos o teto de remuneração do funcionalismo público federal, que hoje está em
R$ 46.366. Esses 3.400.000 pagos neste ano pelo CNJ beneficiaram, adivinha quantos? 50 juízes, só 50 juízes. Juízes auxiliares, trabalham atualmente ou que tiveram alguma passagem pelo órgão em 2025. Dados extraídos do Sistema de Transparência do Conselho pela Folha de São Paulo. Em nota, o CNJ afirma que tem consolidado seu papel constitucional como órgão de coordenação, planejamento estratégico, implementação de políticas judiciárias, além da sua atribuição correcional, e que tem o menor orçamento do judiciário. O número de juízes auxiliares do órgão era de 7 no início de 2017, chegou, como eu disse, a 47 no primeiro semestre de 2025, segundo documentos do próprio CNJ. Flutuações nesse quantitativo são comuns. Houve novas alterações nos quadros depois do primeiro semestre de 2025. Atualmente existem 43 profissionais no Conselho. No período de 2017 a 2025, o CNJ teve 5 presidentes diferentes: Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e agora Luiz Roberto Barroso desde 2023. A presidência do Conselho é sempre exercida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E aqui você vê aqui do lado, olha, um gráficozinho mostrando aqui a reprodução, né, dessa história do número de juízes auxiliares. Olha, eram lá em 2017 7 apenas, hoje são 43, tendo chegado já ao longo do primeiro semestre de 2025 a 47 juízes, né? E olha só, de tanto mexer no orçamento para tentar achar dinheiro a mais, o judiciário acabou sendo prejudicado por uma decisão do próprio judiciário. Está aqui também na capa da Folha de São Paulo hoje. Decisão do Supremo para driblar o arcabouço surte efeito contrário e acabou reduzindo o limite de gastos. O planejamento recalculou limites e o órgão precisará cortar até R$1,5 bilhão em despesas agora em 2025. Os tribunais afirmam que os valores ainda podem mudar. Portanto, quer dizer, não vão perder essa dinheirama toda, né? A matéria da Idiana Tomazelli nos diz o seguinte: a decisão do Supremo Tribunal Federal de retirar do arcabouço fiscal os gastos do judiciário financiados com receitas próprias surtiu efeito contrário ao esperado e acabou reduzindo o limite que os órgãos têm para suas despesas em 2025. A atualização dos números foi feita pelo Ministério do Planejamento e Orçamento em um relatório publicado no dia 22 de maio. Por enquanto, o prognóstico é que a decisão já tirou um espaço de 87,3 milhões de reais do judiciário. O corte pode ser ainda maior, pode chegar a R$1,5 bilhão de reais, caso as custas judiciais também sejam consideradas receitas próprias e, com isso, os gastos bancados por elas fiquem igualmente excluídos. Esse ponto específico é algo de um novo julgamento que será iniciado no dia 27, que foi iniciado no dia 27 de junho e que ainda está em curso, porque não foi complementado, tá bom? Bom, mais um escândalo aqui para vocês, para começar bem a nossa segunda-feira com o fígado bem inchado mesmo. Vou mostrar aqui para vocês também na capa do UOL. ONG usou R$1.200.000 para quê? Para pagar eventos fantasmas, né? E a empresa de um morto lá no Rio de Janeiro. Que coisa impressionante aqui. A vida além da morte no Brasil continua premiando picaretas, né? A ONG Contato, suspeita de desviar recursos parlamentares, usou pelo menos R$1.170.000 em recursos do governo do estado do Rio para custear eventos que não têm comprovação de terem sido realizados entre 2023 e 2024. Mais de um terço desse montante, R$436.000, foi pago a uma empresa registrada em nome de uma pessoa morta, tá? Um empresário morto, o fantasma de um empresário. R$436.000. Levantamentos do UOL, baseado na análise de 31 processos de prestação de contas mensais dessa ONG, revela a falta de provas mínimas como registros, fotos, relatórios ou listas de presenças que confirmem a realização dos eventos pagos com dinheiro público, né? E aqui vem a relação do que foi pago. R$436.000 a DHB Empreendimentos Empresariais para realização de atividades da Semana do Meio Ambiente e cerimônias de encerramento de núcleos. Nenhuma dessas ações aparece nos relatórios da ONG. A DHB, à época, estava registrada em nome de Edson Diniz Ângelo, então com 66 anos, só que morto desde novembro de 2023.
de R$ 421 mil a JHD Empreendimentos Empresariais por serviço de apoio operacional em formaturas, que também não foram detalhadas nem comprovadas. A empresa compartilha o telefone, hoje inativo, com a DHB, ou seja, são a mesma coisa, né, essas duas empresas. Tem mais 250 mil a Arte Plural Produções e Eventos para uma formatura em outubro de 2022, que nunca aconteceu. Essa mesma cerimônia só foi realizada meses depois por uma outra empresa. Essa outra empresa se chama VAC Serviços Especializados, que recebeu um novo pagamento de R$ 368 mil. Tá? E aqui sobre essa curiosa empresa gerida por um morto, a seguinte informação. Foram realizados em junho do ano passado 2 pagamentos para a DHB, quando a empresa estava registrada na junta comercial em nome desse morto, Ângelo. A transferência de propriedade só ocorreu em julho, 7 meses depois da morte dele, com base em documento com data retroativa a setembro de 2023. Quer saber o que foi pago para essa DHB, a empresa do empresário morto? 292 mil para um evento em referência à Semana do Meio Ambiente, 144 mil para uma cerimônia de encerramento de um projeto. A própria Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, que foi responsável pelo repasse da verba, admite que a ONG não apresentou nenhuma prova de que o serviço pago para a DHB tenha sido realizado e alega estar cobrando explicações há quase um ano sem sucesso. Provavelmente não vai haver explicação nenhuma, né? Agora, espanta muito, sabe por quê? Porque a legislação brasileira pede que o serviço seja prestado e comprovado antes do pagamento pelo poder público, né? Curioso saber como é que isso não acontece por aí. No governo federal, inclusive, é terminantemente proibido fazer qualquer pagamento antes que o serviço seja concluído, né? O que provoca dificuldades aqui entre prestadores de serviço, que às vezes tem que fazer desembolsos grandes para poder concluir tarefas que só depois serão pagas, né? Mas, enfim, são notícias das mesmas práticas de sempre, né? E tudo começa com o quê? Com uma emenda de um deputado, que já vai carimbada para que a prefeitura pague para alguém suspeito que, se der sorte, não será jamais descoberto. E aí a gente passa a entender por que o deputado e o senador não querem vinculação com o fato que originou a emenda. Não querem o nominho deles lá na origem disso aqui, por quê? Porque isso carimba o caminho da corrupção, né? Então aqui a gente começa a entender por que essa volúpia do Congresso pelo anonimato na gestão de dinheiro público, né? A despeito do que diz o artigo 37 da Constituição, que manda dar transparência a isso tudo. Você acha que é pouco? Saiba que esta semana pode ficar marcada como uma semana em que o Senado brasileiro votou pela liberação dos jogos no Brasil, né? O projeto é um projeto muito polêmico e conta aqui com o apoio do governo, que é péssimo, conta com o apoio dos partidos da base governista, que é péssimo também, mas conta com a objeção das igrejas neopentecostais. Portanto, a bancada evangélica se opõe a esse projeto aqui. Só que a bancada evangélica sozinha não consegue impedir nada, tá? de aprovação de projeto, nem no Senado, nem na Câmara. São muito poderosos e tudo mais, são a segunda ou terceira maior bancada, mas eles não passam de se eu não me engano, 173 parlamentares na Câmara, e o número no Senado não me lembro, mas não tem problema, quer dizer, eles sozinhos não barram nada. Mas vamos ver o que vai acontecer essa semana aqui. Olha só que manchete linda, né? Pensar, o Brasil desde 1947 proíbe o jogo, proibia, porque agora essas bets já, enfim, prostituíram completamente a relação do Estado com empresas que têm só por objetivo tirar dinheiro dos seus consumidores, que é o que acontece com essas empresas de jogos aí. Então o Senado pode votar o projeto que libera bingos, cassinos e jogo do bicho no Brasil. Medida divide o Senado em meia lobby de grupos empresariais e aqui, como eu falei, a resistência da bancada evangélica. A matéria da Folha nos conta que o Senado planeja votar em plenário na terça-feira o projeto de lei que legaliza bingos, cassinos, jogo do bicho em todo o país, após mais de 30 anos de discussão no Congresso Nacional. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do União Brasil, tenta destravar a votação do projeto desde o ano passado, mesmo diante de uma resistência organizada pela bancada evangélica que se opõe à liberação dos jogos de azar. Em junho de 2024, o projeto foi aprovado pela CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, com um placar apertado de 14 votos a 12. Mas é preciso lembrar aqui
que tanto no ambiente das comissões quanto no plenário, um único voto faz toda a diferença, né? Enfim, e quem foi que capitaneou esse resultado? Davi Alcolumbre e o relator da proposta, que é o senador Irajá Abreu, do PSB do Tocantins. À época, presidente da comissão, Alcolumbre articulou com partidos políticos a troca temporária de parte dos integrantes do colegiado para aumentar a participação daqueles que se diziam a favor do texto. Em dezembro, porém, a resistência de parte do Senado conseguiu barrar a aprovação no plenário. Então, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, chegou a iniciar a discussão, mas Irajá pediu para que a votação do projeto fosse adiada diante do risco de derrota. Mas agora, né, com o apoio de Alcolumbre, senadores afirmam que o relator demonstra otimismo com a perspectiva de aprovação do projeto. Nos últimos meses, o presidente do Senado voltou a consultar os parlamentares sobre o tema e disse que gostaria de ver o projeto aprovado antes do recesso, que começa em 2 semanas. A proposta permitiria a exploração do jogo do bicho, de bingo em casas próprias para isso, estádios de futebol, o turf, que é a corrida de cavalos, e os cassinos em embarcações ou integrados a complexos de lazer, como resorts e hotéis, né? Pressão fortíssima lá, porque esse é um lobby poderoso. A gente não tem uma ideia completa de quanto as bets corrompem o ambiente jurídico e o ambiente político no Brasil, mas é de se ver pelos números, né, do próprio INSS no pagamento das aposentadorias, o número da Previdência Social, já mostra aí que mais de 3 bilhões de reais só do Bolsa Família foram desviados para essas apostas nessas empresas que fazem da jogatina a razão do seu viver, tá? Bom, é isso. Nós temos aqui também mais informações aqui sobre destinação de emendas parlamentares e tudo mais. Eu gostaria de ver aqui, só que isso aqui diz respeito ao Estado de São Paulo, tá bom? É uma matéria do UOL que está nos dando aqui a informação de que o Tribunal de Contas está vendo baixa transparência nas emendas distribuídas pelo governo Tarcísio. Ou seja, é a mesma coisa do que acontece no plano federal, tá? Baixíssima transparência. Por quê? Porque uma boa parte desses ativos aqui, que são desviados do dinheiro do contribuinte brasileiro, é para corrupção mesmo. Então, aí não pode haver transparência, porque se houver transparência, o deputado vai preso, né, junto com seus asseclas que estão lá embaixo. Na prefeitura, na ONG, na associação, no clube, desviando dinheiro, devolvendo dinheiro para quem consegue a liberação dessas emendas. O que acontece em relação a esse caso aqui? O relatório do TCE de São Paulo sobre as contas do Estado em 2024 apontou falta de transparência em emendas distribuídas pelo governador Tarcísio. O que aconteceu? O governo de São Paulo distribuiu 1 bilhão e 100 milhões em emendas voluntárias indicadas por deputados estaduais. No relatório sobre prestação de contas de 2024 do governador, o órgão avalia que a divulgação de informações sobre os repasses acontece em nível inferior ao praticado pelo governo federal, que segue recomendação do Supremo Tribunal Federal para maior rastreabilidade e controle público. Recursos são aplicados em municípios, fundos públicos, ONGs e secretarias estaduais. Antes denominadas demandas parlamentares, as hoje oficialmente transferências voluntárias permitem repasse de dinheiro a partir de indicações feitas pelos deputados estaduais que costumam privilegiar as suas bases eleitorais por iniciativa própria do Poder Executivo. O relatório do Tribunal de Contas do Estado apontou a ausência de controle orçamentário e financeiro específico das emendas voluntárias. Segundo o documento, isso, olha aqui, ó, a reprodução do que acontece no plano federal, né? Isso impede identificar os recursos destinados a essa modalidade em razão de indicações parlamentares. O governo do Estado informou ao TCE que as transferências não se incorporam ao orçamento público, pois emergem apenas na etapa de execução do orçamento e não criam obrigação de execução. No entanto, elas foram pagas, né? Foram pagas por quê? Porque o Estado tem aqui um poder discricionário. Aqui a relação de clientela com o deputado fica clara, tá? Gente, é isso. Eu quero pedir desculpa para vocês hoje aqui pelos erros iniciais na nossa operação e dizer para vocês que falhas acontecem. A gente conseguiu aqui, né, recuperar a exibição do material na tela para vocês e acabamos tudo bem aqui. E nós vamos agora... Estou recebendo um outro... Fala, Sato, pode falar. Ah, sim, tá bom.
Tá bom. Bom, gente, é o seguinte, hoje, daqui a pouquinho, no N1, você não pode perder o N1 hoje, não vou nem falar do nosso marketing aqui, que eu falo todo dia, não, mas daqui a pouquinho no N1, o Eduardo Moreira vai ter um comunicado muito importante a fazer para vocês, tá? Eu fui avisado aqui de que é para falar sobre essa importância, eu sei que é importante mesmo, mas a gente só vai descobrir o que se passa hoje lá no N1 daqui a pouco. Então você que é da nossa comunidade, você que gosta do nosso jornalismo, fique aí, porque daqui a pouquinho o Eduardo Moreira vai vir com algo muito importante para a nossa organização aqui no ICL, tá bom? Olha, um abraço para você, bom dia, são 8 horas da manhã, obrigado pela audiência, boa semana, amanhã a gente volta sem nenhum problema técnico para animar a sua manhã, tá bom? Tchau, obrigado para você, obrigado pela sua audiência. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.